É uma satisfação estar aqui hoje participando desse evento tão importante no campo das humanidades, contribuições das humanidades nos estudos da cultura latino-americana, transversalidades e travessias em tempo de pandemia. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos organizadores a oportunidade de conversar com vocês e participar dessa empreitada de discussão, digamos assim, de amplo respiro que é desenvolvido por esse grupo. Em seguida, o tema que me foi proposto é justamente sobre arqueologia pública e o seu contexto latino-americano e mundial. Né? Então, é um tema fascinante porque não é tão conhecido, não é tão estudado, digamos assim, e ao mesmo tempo tem um potencial tremendo e já realizou uma série de coisas muito importantes. Então, eu vou apresentar para vocês uma introdução geral ao tema da arqueologia pública. Então, o meu plano de fala é apresentar a perspectiva da qual eu falo. Em seguida, vou apresentar um pouco a trajetória histórica da arqueologia em geral e depois, nesse contexto, a arqueologia pública. Com isso, também vou tratar em seguida do caso brasileiro e latino-americano, que é de particular importância para a arqueologia pública em geral e também no contexto mundial. E depois, na conclusão, eu estabeleço digamos assim, as perspectivas de atuação no contexto atual. Nós estamos realizando este evento em plena pandemia, num momento específico, não só da pandemia, mas também uma certa encruzilhada da situação econômica, social, política, que já vem desde o início do século XXI, com certeza. Então, também isso influencia um pouco o tema que nós vamos tratar. Então, vamos começar com o primeiro item, que é justamente sobre a questão da perspectiva. A nossa perspectiva, ela se insere na ideia de que a ciência ela pode ser vista, qualquer tipo de atividade científica ou social, ela pode ser vista como algo relativamente autônomo, como algo que é uma espécie de sequência da história das ideias, quer dizer, as pessoas, os estudiosos, eles formulam as suas interpretações do mundo e da ciência e de tudo a partir do que veio antes. Né? Aquela metáfora que é famosa no Renascimento, que é sobre o ombro de gigantes, que eram os antigos, ou os homens renascentistas podiam enxergar mais longe do que os próprios antigos, porque eles estavam no ombro dos gigantes. Então, isso é uma parte da realidade, é verdade, e até um certo ponto, e sempre é importante a experiência, tudo que veio antes. Nós só podemos pensar em relação também ao que nos precedeu, isso não há dúvida. Mas, por outro lado, existe um outro aspecto, que é o que eu ressalto, e outros ressaltam também, eu estou seguindo nessa linha, que é uma interpretação social, histórica, política, da ciência e do conhecimento em geral. Isso diversos autores tratam de diversas perspectivas. Né? Nós podemos dizer que cada época consegue pensar aquilo que é pensável, aquilo que é dizível. Quer dizer, dependendo das circunstâncias, nós não podemos pensar ou dizer certas coisas. Isso é sempre assim. Né? Então, isso significa que no presente momento, no momento que nós vivemos, qualquer momento presente, nós estamos equipados com aquilo que as nossas circunstâncias históricas, sociais, políticas, de gênero, de todo tipo, nos permite. Então, quer dizer, há uma relação com o que veio antes, porque seguramente sempre estamos revisitando esse passado, esses autores, essas ideias. Tem uma relação também com o distante, porque não só com o passado, mas também com o distante, quer dizer, essa relação das pessoas, dos cientistas e tudo mais, com os povos que podem viver hoje, viver na sua época, mas que têm costumes, ideias, conceitos completamente diferentes.
e que também você, ao ter o contato com isso, você percebe a sua própria relatividade, a relatividade das suas próprias interpretações. Então, esses dois aspectos são importantes. O aspecto digamos assim, da erudição, do acúmulo, mas também a questão da relação do conhecimento e da prática social em qualquer área com as circunstâncias de cada momento. Então, a partir daí, nós podemos passar estabelecida essa ideia de que a arqueologia, no caso, que é o nosso tema, ela só pode ser compreendida tanto em relação ao que veio antes, mas nas circunstâncias específicas de cada momento até hoje. Então, a arqueologia ela surge no século XIX como sendo uma disciplina militar, uma disciplina ligada muito ao Estado Nacional nascente, ao nacionalismo do final do 18, início do 19, 19 inteiro depois, mas de qualquer maneira ligado a essa ideia de formação de um Estado Nacional, do projeto de Estado Nacional. E, por outro lado, a ação imperialista, porque a arqueologia ela surge junto ou em paralelo à ação imperial de potências como a França, a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, a Alemanha, ou mesmo a Itália posteriormente, de tal maneira que muitas vezes, nesse primeiro momento, a arqueologia foi uma empreitada colonialista, militarista, muitas vezes tanto os estudiosos de campo, os arqueólogos, assim, eles eram militares ou eles tinham uma perspectiva, digamos, militar e colonialista, né? Há um exemplo famoso que não se aplica só à arqueologia, mas também à antropologia, toda a ciência do século XIX, que é o estudioso sendo transportado numa rede ou um carrinho, um carro, por escravos ou por nativos que vão levando a pessoa. Então, você dá bem a ideia dessa relação, digamos assim, colonialista da ciência em geral, de toda a ciência em geral, mas também especificamente da arqueologia. E, no caso da arqueologia, uma série de questões, porque justamente o fato de que ela está estudando os grandes vestígios do passado e está levando esse material das grandes civilizações para as metrópoles, para a França, para a Alemanha, para os Estados Unidos, isso estabelece primeiro uma relação então, de poder, de apropriação da história dessa civilização pelo colonizador. Também tem um outro aspecto que eu acho muito importante, que é o fato de que esta colonização, essa ação, ela se baseia numa subordinação da mão de obra local. Quer dizer, esses escavadores eles fazem um desenterramento de grandes superfícies com operários ou trabalhadores locais pagos, em geral, por peça que encontravam. Quer dizer, então, não havia muito conceito de estratigrafia, de localização, de como que o objeto foi encontrado. E também havia uma importância muito considerável dada aos objetos conforme eles tivessem mais valor econômico ou simbólico. Por exemplo, moedas, não só pela moeda ter valor material, mas também por ser figurada, ter inscrições, estátuas. Então, quer dizer, objetos de uso cotidiano, que são os predominantes, tijolos, telhas e objetos de cerâmica em geral, muitas vezes foram completamente ignorados nesses momentos iniciais, nessas décadas iniciais da arqueologia. Então, a arqueologia, ela surge desta maneira, mas ela é afetada desde o início, assim como toda a ciência do século XIX e XX, por um outro lado, que é o lado do seu contexto social, político, histórico. Desde o surgimento dessas ciências, a partir do final do XVIII, ciências que procuram ser objetivas, não dispensam Deus como explicação, né? São racionais, procuram ser racionais, procuram ordenar o mundo, classificar o mundo. Então, essas ciências elas estão no contexto desse capitalismo nascente, no capitalismo industrial,
também no Estado Nacional, como eu disse, que tem um projeto de formar um cidadão que compartilhe língua, cultura, passado. Isso é um projeto, porque não havia, né? E em terceiro lugar, a questão de que esse movimento que é econômico, capitalista, ele é social e é político, ele acaba gerando os descontentes. Quer dizer, aqueles que, jogados nesse mundo, nessa maquinária, digamos assim, que estava, digamos, no controle dessas elites, que eram agora oriundas também da indústria, também do comércio. Então, os outros, os excluídos, quer dizer, aqueles que eram expulsos da terra, eram levados a fazer trabalhos braçais nas empresas, então, como operários ou em qualquer outra função, esses vão ser descontentes, assim como também outras categorias que são tornadas subalternas nesse período. Exemplo, as mulheres, que tinham maior ação social até o momento do iluminismo, quando elas inclusive têm salões de reuniões e tal, e no século XIX há uma reação cientificista, entre aspas, ou seja, a ideia de que há diferenças entre homem e mulher, a superioridade masculina e uma suposta inferioridade feminina, seriam dados não pela Bíblia, como antes pensava, mas pela natureza, né? Pela natureza das coisas. É assim que a natureza funciona. Então é objetivo, você não pode negar. A Bíblia, a pessoa pode discordar ou pode interpretar, mas a natureza não. Então, todos esses excluídos, eles vão reagir, né? Vão reagir na forma de movimentos, quebrar máquinas, movimentos anarquistas, socialistas, comunistas, feministas, ou proto-feministas, quer dizer, de mulheres, né? Então, quer dizer, nós temos uma série de movimentos que vão impactar toda a ciência e a arqueologia também. A arqueologia tarda um pouco para ser impactada, porque justamente ela depende muito da ação do Estado para conseguir fundos para participar. Então, ela tarda mais do que outras áreas que são mais não precisam tanto do dinheiro do Estado. Por exemplo, a filosofia pura, digamos assim, ou o estudo literário. Quer dizer, você pode desenvolver essas pesquisas como professor universitário, não precisa de dinheiro para fazer trabalho de campo, nem para ir ao fim do mundo estudar uma civilização. Então, a arqueologia, ela surge dessa maneira, e durante o século XX, ela vai sendo cada vez mais impactada pelos movimentos sociais. Um exemplo muito bom é o Vera Gordon Childe, que foi um arqueólogo muito importante do século XX, um dos mais populares arqueólogos do século XX, que, sendo australiano, ligado ao Partido Trabalhista, ao movimento operário, ele vai para a Inglaterra, se torna uma grande referência, escreve livros de divulgação de tremenda popularidade, como o que aconteceu na história, a evolução cultural do homem, que são livros justamente que procuram interpretar essa aventura humana, digamos assim, de uma maneira menos excludente, mostrando os conflitos, a dominação, né? Então, nós temos esse processo que vai se intensificando por motivos históricos. Quer dizer, por exemplo, no caso do racismo, que era estrutural, como eu mencionei, o racismo era estrutural porque surge com a ideia de que a natureza ela diferencia homens superiores, mulheres inferiores, povos arianos superiores, os outros povos inferiores. Isso é uma invenção do final do 18 e início do 19. Então, esse racismo estrutural ele vai sendo questionado. Então, um exemplo, no século XX, nós temos cada vez mais movimentos de descolonização, anticoloniais. Isso se acelera, e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, porque nós temos aí uma série de países nacionais fazendo essa reivindicação de independência. A Índia, em 47, Israel,
países árabes, em suma, é um movimento contínuo e que se aprofunda a cada momento. Então, esse é um fator. O outro fator também importante é que com a Segunda Guerra sendo apresentada pelos vitoriosos, pelos aliados, que são os aliados ocidentais junto com a União Soviética, né? São aqueles que denunciam no nazismo e no fascismo, nesse nazifascismo, entre outras coisas, o racismo e o totalitarismo. De maneira, principalmente o racismo, porque o totalitarismo, a União Soviética não estava tanto de acordo, mas de qualquer maneira, o racismo contra não só os judeus, mas contra os eslavos e outros povos, os ciganos. Então, quer dizer, isso tudo acaba gerando que, no pós-guerra, nós temos uma intensificação dos movimentos, também antirracistas em todo o mundo, nos Estados Unidos, o movimento pelos direitos civis. Então, quer dizer, isso tudo impacta a arqueologia de maneira indireta, né? Quer dizer, nós temos, principalmente, como eu disse, primeiro o Child, mas depois nós vamos ter primeiro uma participação cada vez maior de mulheres, de pessoas vindas do mundo menos rico para o campo de arqueologia. A arqueologia começa a se desenvolver nas periferias, digamos assim. Isso tudo se concretiza em 1986 com a criação do Congresso Mundial de Arqueologia. O Congresso Mundial de Arqueologia, ele engloba pela primeira vez todos os continentes, engloba todos os idiomas, engloba não só acadêmicos, arqueólogos, mas também acadêmicos de outras áreas, como antropólogos, geógrafos, historiadores, mas engloba também os indígenas, os nativos, os colonizados, né? Os colonizados como povo em geral e como acadêmico. Então, isso é uma verdadeira revolução epistemológica, digamos assim, prática na arqueologia, porque você passa a ter a introdução de outros personagens, daqueles que são subordinados entrando em contato e interagindo. E uma das consequências disso foi justamente a crescente preocupação com aspectos públicos, como será dominado no final do século XX e depois se generalizará no século XXI, a ideia de arqueologia pública, história pública, geografia pública e assim vai. Quer dizer, é a ideia de tratar de um campo científico, acadêmico, mas em conjunção com a sua atuação em relação aos não profissionais, leigos ou não profissionais, que são aqueles que não são especialistas na área. Isso tem diversos aspectos, diversas facetas. Quer dizer, uma é a divulgação em si, tornar o conhecimento dessa área acessível às pessoas comuns. Outra coisa é a educação, ligar essa prática acadêmica com a escola e com a formação de futuros cidadãos, que não vão ser especialistas, mas que estão estudando como criança. Divulgação para o público adulto e geral, por exemplo, na imprensa, jornalismo científico e especificamente aí no caso arqueológico. Mas também outros campos, como, por exemplo, o envolvimento com as populações locais, com os indígenas em particular, com os quilombolas, quer dizer, com aquelas populações tornadas subalternas, expulsas, retiradas, ignoradas ou mesmo eliminadas, partes delas eliminadas, e de tal maneira que a arqueologia, no caso, que trabalha com os vestígios do passado mais antigo, tenha também a ver com essas pessoas que ocupam, estão na sociedade, que fazem parte, na medida em que são elas, que seus descendentes, eles são descendentes daqueles que produziram essas culturas do passado. Bom, esse é o quadro geral. Nós chegamos então ao século XXI, no caso da arqueologia, nós chegamos ao século XXI com uma arqueologia não só renovada, como muito mais imbricada com a sociedade. Na América Latina, aí para nos aproximarmos da América Latina,
esse movimento ocorre também mais ou menos nesse contexto, principalmente a partir da década de 60, quando o anticolonialismo, o antiimperialismo, contra a guerra, contra as injustiças sociais, ele uma das consequências especificamente na arqueologia é o desenvolvimento de uma escola teórica chamada Arqueologia Social Latino-Americana, que é uma perspectiva fundada no Marx, mas também e principalmente no Gary Gordon Childe, que não havia tratado do continente americano. Então, é uma maneira de passar essa visão da arqueologia como arma de liberação e não do colonizador, né, que vai ser proposta por esses arqueólogos sociais latino-americanos, que estão em diversos países latino-americanos, principalmente de fala espanhola, e que são muito importantes na formulação de teorias, digamos assim, que depois, nos anos seguintes, anos 70, 80, vão repercutir muito, inclusive, no ambiente internacional, no mundo anglo-saxão, que vai ler isso tudo e vai entrar nesse novo contexto que eu mencionei de interação entre pessoas e a arqueologia. Essa arqueologia social latino-americana, ela, no entanto, tem que ser entendida também no seu contexto latino-americano, que é não só de reflexão crítica, com recurso à teoria social própria, quer dizer, por exemplo, a ideia de miscigenação, de hibridismo, de creolização, transculturação, quer dizer, essa ideia de que as pessoas estão sempre em interação e que os objetos também refletem essa troca, e não como se propunha à época, e se ainda se propõe em certo sentido, que é a ideia de dominação cultural, que você tem um povo superior e ele então faz com que o inferior imite, né? Então esse modelo, que é o modelo da aculturação, serve muito bem, evidentemente, a qualquer potência colonial para dizer, olha, nós temos uma cultura superior e vocês podem se beneficiar dela ao imitarem. Tá? Então, essa ideia, então, ao ser contestada, por exemplo, pela arqueologia social, ao dizer que há especificidades latino-americanas, e uma delas é essa que eu disse, que é a da transculturação, mescla, e que isso é positivo e não negativo. Também tem isso, quer dizer, que isso permite entender melhor, inclusive, a realidade, que não é simplesmente imposição cultural. Bom, então, mas isso está em que contexto? Num contexto de Guerra Fria. A Guerra Fria, essa contraposição entre Estados Unidos e União Soviética, assim, grosso modo, o mundo capitalista e o mundo socialismo real ou burocrático, como quer que o definamos, de qualquer maneira, essa contraposição gerou na América Latina e no resto do então chamado Terceiro Mundo, hoje Sul Global, quer dizer, então, na Ásia, na África, na América Latina, resultou em guerras quentes. Quer dizer, as guerras frias lá dos países ricos se transforma aqui na periferia em guerra quente entre aqueles defensores do capitalismo do status quo e aqueles que estão combatendo isso tudo, né? E isso, nesse contexto, a década de 60 foi uma de agudização, por causa da Revolução Cubana, em 59, uma agudização dessas contradições, de tal maneira que a América Latina, em geral, quase todos os países, foi submetida a regimes ditatoriais, apoiados pelos Estados Unidos, em geral, e que, portanto, uma das suas características foi a repressão às pessoas em geral, a todos os opositores, a todos os que resistiam a eles, inclusive com o desaparecimento de pessoas ou com exílio, né, expulsão. Então, quer dizer, esse processo se dá em muitos países latino-americanos e a arqueologia vai ser afetada em particular, porque a arqueologia depende muito do Estado. Então, a arqueologia nos diversos países, ela
tende a ser obrigada a se aliar, a se alinhar a esses poderes militarísticos e ditatoriais, né? Não que não haja, primeiro, resistência, houve, por parte de pessoas, de arqueólogos concretos, que foram muitas vezes vitimados, seja caçados, ou seja, perda de cargos, outros que foram para o exílio, outros que foram mortos. Então, essa é uma resistência. A segunda é que pessoas vindas de fora, por exemplo, pessoas com apoio internacional, no caso, um exemplo notável da Nied Guidon, aqui no Brasil, que estava na França nesse período militar, ela consegue apoio econômico francês e dos intelectuais franceses para que ela trouxesse recursos, conseguisse escapar um pouco desse controle que era feito naquele momento. De qualquer maneira, isso tudo começa a mudar já com o caso da Guerra Fria. O Jimmy Carter, presidente americano, em 78 e 79, ele já sinaliza uma ruptura com isso, com a política de direitos humanos. E aqui, nos outros países, como no caso do Brasil, você tem a anistia em 79, legalização dos partidos em seguida, eleições para os estados em seguida também. Em 82 já os diversos governos estaduais aqui no Brasil já estão, os governadores estão escolhidos entre os opositores também, nos principais estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, todos vão para os opositores ao regime militar, de tal maneira que isso tudo começa a mudar já na década de 70, se acentua na de 80, com a saída, evidentemente, dos militares do poder, e eu diria que se acentua ainda mais, evidentemente, nas décadas seguintes, 90, 2000 e 2010. Quer dizer, então, há um movimento contínuo de inclusão social, de introdução de políticas de proteção ambientais e patrimoniais que muito beneficiaram tanto o meio ambiente quanto o patrimônio, porque você passou a exigir que qualquer tipo de obra tivesse que contar com recursos das empresas para poder fazer o levantamento ambiental e patrimonial. Isso foi fundamental para que o dano fosse menor e, ao mesmo tempo, a ciência ganhasse muito. E uma das características, digamos, as demandas que essa legislação e que essa nova conscientização, digamos, social levou foi também a atuação com as populações de quilombolas, de indígenas, de pessoas do local, e também ações educativas, né? Redação de material de divulgação para a população local, para crianças. Então, quer dizer, há uma grande quantidade de ações nesse sentido que fariam da arqueologia pública, com esse nome já, porque, como eu disse, desde o final do século passado, século XX, nós temos esse nome utilizado, ele se expande muito no século XX, nós estamos na segunda década, final da segunda, 2020, né? Então, quer dizer, nesses 20 anos, nós temos um crescimento disso exponencial. Então, assim, a ação pública da arqueologia, eu acho que é fundamental, né? E tem se consolidado nos últimos anos. Aí, nesse momento específico, aí eu teria que vou fazer uma observação que não é muito, digamos assim, é difícil de ser feita, porque é difícil sempre o estudioso refletir sobre o momento em que vive, né? Porque o passado, nós, arqueólogos, historiadores, procuramos analisar e interpretar o passado, como ele se deu e o que ele até poderia ter dado, mas no presente é sempre mais difícil. E no caso, de qualquer maneira, eu acho que é importante, já que estamos passando por uma pandemia, uma situação de estresse, digamos assim, que nos permite, em certo sentido, rever o que queremos, no geral, e na arqueologia também. Então, no presente momento, desde o final da Guerra Fria, nós temos
num primeiro momento, na década de 90, a ilusão de que a hegemonia norte-americana única faria uma situação pacífica e sem história, como foi proposto por alguns. A história teria acabado, o fim da história, porque justamente os Estados Unidos, grande potência, sistema capitalista e um mundo organizado desta maneira. A democracia, digamos, como resultante disso. No entanto, logo na década de 90, isso foi sendo questionado, né, pelas circunstâncias. Em 2001, as Torres Gêmeas, e a consequência, não as Torres Gêmeas, mas a consequência que foi a invasão primeiro do Afeganistão, depois do Iraque, e aí nós somos uma sequência de ações desse tipo que aumentaram muito a instabilidade social e política no mundo todo. Quer dizer, em termos das relações internacionais, com certeza, porque aí nós temos esfacelamento internacional, nós temos as guerras, voltam com força, as guerras que na Guerra Fria também existiam na periferia, agora voltam com força, como testemunham, por exemplo, no presente momento, a guerra na Síria, a guerra civil na Síria. É um exemplo, mas nós podemos generalizar isso para o globo todo, né? O recrudescimento de guerras. Segundo aspecto que eu acho importante dizer é que esse momento ele também acaba acirrando as divisões internas, porque o sistema capitalista ele tem conseguido, desde seu surgimento, incorporar cada vez mais gente, cada vez as pessoas mais afluentes, quer dizer, a tecnologia permite vida melhor para todos, permite que haja menos pobres percentualmente ou miseráveis ou pessoas morrendo de fome. Isso é uma coisa constatável em termos da humanidade. A China é um exemplo disso, né? Um país com muitas mortes por fome, hoje nós temos um país não só que não tem mortes por fome, como um país relativamente rico. Bom, isso, no entanto, foi seguido, porque o sistema é assim, o sistema está baseado na desigualdade, então ele foi seguido de um crescimento exponencial, como já vinha de antes, das desigualdades, quer dizer, cada vez menos pessoas, cada vez menos ganham mais e cada vez a maioria ganha percentualmente menos. Não é que não vivam melhor do que antes, mas percentualmente elas estão pior em relação aos da mesma sociedade, né? Quer dizer, então, enquanto numa situação anterior muitos eram miseráveis e só uma elite milionária, nós temos hoje uma massa de pessoas muito maior que tem afluência, mas em compensação o número de pessoas excluídas é muito grande. E sem contar também um outro aspecto, que é com esse sistema tecnológico, que as pessoas têm que ficar totalmente se reciclando, sem a segurança do futuro. O sistema está baseado na insegurança, está baseado no eu tenho que mudar, que o mundo muda, eu tenho que mudar, então a pessoa está sempre em insegurança. Então isso acaba levando também a permanente insatisfação, né? Não só daqueles excluídos, os que ganham menos, os que têm menos participação, os que são excluídos por qualquer motivo que seja, porque têm opção sexual diferente, têm comportamento com relação a produtos que consomem, qualquer coisa. Isso é um lado, mas por outro lado, mesmo as pessoas que estão incluídas, elas também muitas vezes podem se ver insatisfeitas, porque na competição elas estão não tão bem quanto as outras. Então, isso tudo, que é o quadro geral, afetou o mundo e a arqueologia. Afetou o mundo com um crescimento, um recrudescimento, melhor dizendo, daqueles dois movimentos que eu havia dito do início
desse processo: nacionalismo e o imperialismo. Quer dizer, uma das respostas a essa polarização social é justamente o recurso por parte de diversos atores sociais e políticos a uma solidariedade grupal de tipo nacionalista. Quer dizer, ante a esses desafios, ante a essa insegurança, resta-nos estarmos todos em torno da nação e contra a outra nação, né? Porque está subentendido que estamos nesta nação contra outra nação. Isso levou a, por exemplo, diversos presidentes como Trump, é um exemplo muito bom, né? De pessoas, de líderes com sucesso em cima desse discurso, mas não é o único, ao contrário, isso é um fator geral. Então, bom, qual a consequência disso para a ciência e para a arqueologia? Bom, uma das consequências é justamente aquele movimento que eu havia dito, de inclusão social, de inclusão das pessoas que têm comportamento diferente, que têm modo de vida diferente, que vivem com outras ideias. Por exemplo, vamos dar um exemplo, os indígenas não têm conceito de trabalho, então nem todos os seres humanos têm que ter o mesmo conceito de nada, muito menos de trabalho, né? Esse é um exemplo. Então, de tal maneira que esse recrudescimento do nacionalismo acaba afetando a arqueologia em duas maneiras. A primeira maneira é diminuição de recursos, né? Porque se você diminui os recursos daqueles que estão preocupados com esses temas sociais, isso em geral, a arqueologia está incluída aí. Segundo, afrouxamento de legislação de proteção ambiental e patrimonial. Também vai na mesma linha. Nós temos que lucrar e não preservar o ambiente ou o patrimônio. Então, isso também afeta negativamente a arqueologia. E esse é um processo, como eu disse, que não é só no Brasil. Acontece no Brasil, mas ele acontece, digamos, um fenômeno expandido, um fenômeno generalizado. Então, nós vivemos no presente momento, a pandemia nos pega, digamos, nesse momento dessa encruzilhada. Porque, se por um lado nós temos uma trajetória que foi de inclusão social, de tolerância, né, de convívio das diferenças, nós temos agora um movimento causado, na minha opinião, e a opinião de outros, pelas circunstâncias contraditórias da própria sociedade e economia mundiais, no sentido contrário, no sentido de recrudescimento do nacionalismo, recrudescimento do voltar-se para si mesmo, do mesquinho, do abandonar aquele que está caído no chão. Você está correndo, uma pessoa cai, você o abandona. Então, quer dizer, é esse o dilema no presente momento. Não posso, portanto, prever o que acontecerá. Porém, de qualquer maneira, eu acho que os germes da tolerância e do convívio, da solidariedade, que estão também na arqueologia pública, que é essa ideia de que a sociedade é feita de interação, que a arqueologia ela não é só feita de técnica, ela tem técnica, mas ela é feita também de interação com as pessoas e de respeito pelas pessoas e de consideração das suas ideias. Eu acho que isso é uma tendência muito forte e que, a despeito das circunstâncias atuais, eu acho que isso pode ser contraposto, porque o ser humano ele é um ser social, ele é um ser que tem na cooperação um fator de convívio muito importante. A disputa também é importante, e ela existe desde o início, a disputa na vida humana, na vida em sociedade. Porém, antes, a arqueologia está aí para mostrar, quer dizer, o caçador-coletor, que são os milhões de anos em que existiram hominídeos e homens, os caçadores-coletores, eles se juntam para a vida em comum, para a caça, para a divisão da caça. Então, quer dizer, esse é o cerne, é a cooperação. A competição, ela é, portanto, subordinada a essa cooperação. Então, no caso, para concluir, a arqueologia pública,
ela está bem nessa linha, né? Quer dizer, a arqueologia pública é a cooperação com as pessoas, é a interação, é levar a arqueologia para interagir com as pessoas e para pensar e agir com a sociedade em benefício da sociedade como um todo. Então, eu acho que essa tendência, ela, por mais que esses outros movimentos, no momento, sejam tão fortes, isso será superado pelas circunstâncias.